A destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Hoje vamos falar sobre uma profecia que Jesus vai dizer quando ele entra triunfante em Jerusalém. E essa profecia aconteceu no ano 70. E essa profecia, ela é a chave para compreendermos a história do judaísmo e do cristianismo. Vamos ficar junto nesse vídeo para ver essa história? Vamos lá? Eu sou a Cláudia Barros e você está no nosso canal Rasgando o Véu. Fique à vontade, temos uma palavra hoje ministrada para você de bênção, de acréscimo à sua vida. Hoje falaremos por quê o templo foi destruído, porque Jerusalém foi destruído, e vamos ver a história que vai se iniciar com essa destruição, que é a história do judaísmo e a história do cristianismo. Nós sabemos bem que a nossa história começa lá nos evangelhos, porque Jesus, quando ele está no seu ministério, ele vai falar sobre essa destruição. Quando ele entra triunfante ali em Jerusalém, ele vai dizer, ele vai chorar e vai dizer que ela será destruída, que os inimigos vão destruir aquela cidade, vai cercar, vai haver trincheira, vai derribar os filhos, os homens, e pedra sobre pedra não restará daquele local. Bem, não só essa profecia, nós temos também quando ele está com seus apóstolos e eles estão lá admirando, o templo lindo, adornado, bonito, e Jesus é reto, diz para eles: não sobrará pedra sobre pedra. Depois dessa profecia, nós vamos para o Império Romano, ver o que está acontecendo no Império Romano, então, depois da morte de Jesus. No Império Romano, depois da morte de Jesus, ele será governado por Gésio Floro, justamente a Judéia, e é um homem opressor, ganancioso, que vai querendo cada dia mais do povo, querendo mais impostos, mais dinheiro, até que ele chega ao ponto de querer as pratas do tesouro lá, as pratas do templo. E aí ele causa uma revolta, porque mexe em tudo, só não toca no templo. O templo não pode ser tocado, não pode. Foi a mesma coisa que botar a mão dentro do vespeiro. Explodiu uma onda de revoltas e revoltas, e ele mandou que os soldados entrassem na cidade, e os soldados para aplacar aquela revolta. Os soldados entraram na cidade e foi uma mortandade terrível. E aí o povo se revoltou mais ainda. Aí se revoltou Judéia, Idumeia, Galileia, e os povos foram se revoltando. Nesse momento também nós vamos falar de Massada. Eu vou botar aí para você ver o que é Massada. Massada era um local, uma fortaleza dos romanos. Essa fortaleza dos romanos, ela foi invadida pelos revoltados. Eles entram aí, toma Massada, uma coisa que era assim impossível. Massada foi tomada naquele dia e as pessoas ficaram admiradas. Como pode? Os judeus conseguiram tomar Massada. Uma Massada é um local fortificado, mas eles conseguiram. Então o povo ficou mais poderoso e falaram: vamos para dentro dos romanos, nós vamos ganhar. E aí a revolta continuou, mas Roma não ia deixar assim, Ela vai enviar os seus soldados cada vez mais. Veio o soldado da Síria, veio tentar compor, tentar reprimir. Só que 6.000 soldados romanos foram mortos, totalmente destruídos. E eles perderam mais uma vez para os judeus. E aí a coisa começou a avançar mais e mais. E nós vamos ver que essa revolta, como que ela vai explodir. Mas aquela derrota não ficaria assim. Nero manda então o seu general mais experiente, chamado Vespasiano. E ele tem a obrigação, ele tem que sufocar as revoltas totalmente da Judéia. E ele consegue sufocar as revoltas da Galileia, da Transjordânia e da Idumeia. Quando ele vai dar a volta para chegar a Jerusalém, para aplacar também a revolta, Nero morre. Ele se suicida. Então, Vespasiano ele precisa retornar. Ao retornar, ele toma o lugar de Nero e nomeia o seu filho Tito para seu general. Então, em 69, Tito assume aquela guerra. Ele vem com mais maquinários para tentar destruir os muros de Jerusalém. E o povo ficou ilhado,
como havia sido dito pela profecia. Eles ficaram cercados ali naquelas muralhas. E Tito, ele construiu uma muralha por fora para que o povo não fugisse. E com os armamentos, ele estourava os muros, tentando destruir. Mas o povo judeu, ele foi um povo forte. Durante o dia, eles lutavam com os romanos. E durante a noite, eles reconstruíam todo o muro onde havia sido rachado, quebrado, eles reconstruíam. Quando os romanos chegavam de dia, que olhavam, o muro estava reconstruído. E isso foi dando mais revolta ainda também nos romanos, porque a luta se prolongava, a guerra continuava, se estendia por muito tempo. Mas os judeus estavam já enfraquecidos pela fome e pela peste, eles já estavam definhando. Então, quando eles conseguiram furar os muros e entraram, já estava tudo fácil para eles. O povo se desesperou e começaram a fugir, mas o ódio dos romanos não, porque na verdade era uma legião que estava a trabalho dos romanos, eram pessoas de várias tribos, de várias localidades, então eles começaram a matança, a destruição. Diz o escritor Joséfo que Tito pediu para não destruir o templo, mas a ira, o ódio era tão grande que eles destruíram, eles começaram a caçar o ouro, eles começaram a matar do menor até o maior, criança, velhos, todos foram destruídos naquele dia. Havia casas que eles entravam para saquear, já encontravam as pessoas, famílias inteiras mortas pela fome e pela peste. Aquele cerco foi um cerco, uma coisa de horror, uma coisa triste de se ver. Mas ali, o povo que ficou de pé, os menores de 12 anos foram vendidos, aqueles que ainda tinham condições físicas, eles colocaram como escravos nas construções públicas. E ali nós sabemos por que foi as lágrimas de Jesus e a tristeza, porque ele já sabia que aquele cerco aconteceria. O templo foi queimado. Diz que muitos sacerdotes, quando viram o templo sendo queimado, se jogaram no fogo para morrer junto com o templo. Acabou. Ali nós vemos que Jerusalém encerrou. Mas, a falar dos cristãos, alguns cristãos, eles no ano de 60, quando houve toda essa luta, alguns cristãos já começaram a ser expulsos da cidade, porque eles não quiseram entrar nessa guerra. E muitos fugiram a pé, atravessaram o Jordão e foram viver em outras cidades. E eles continuaram, então, com o evangelho que foi ensinado. Assim, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e por ordem do imperador, ele mandou deixar as maiores muralhas de pé para que servisse de exemplo para quem passasse ali. E nós entendemos hoje porque os judeus não têm templo até o dia de hoje. Em 1948, eles retornaram para a nação, Israel voltou a ser nação, mas ainda não há templo ali. Mas nós sabemos que Israel, ele é uma nação porque Deus tem muitas promessas ali, muitas profecias naquele lugar, profecias que vão acontecer e a nação precisava estar ali para que as profecias aconteçam. As profecias vão até o fim naquele lugar. A última profecia será de novo aquele local cercado, porque haverá então a guerra do Armagedon naquele lugar. Eu espero que você tenha gostado da palavra de hoje e que ela possa te abençoar. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.